Boa tarde, caros estudantes. Na aula de filosofia de hoje, nós iremos continuar a tratar sobre a filosofia política e econômica no século XIX, porém, dessa vez nós iremos falar sobre o socialismo, né? Então, na aula anterior, nós vimos o liberalismo e o conservadorismo no século XIX. Nessa aula, nós teremos mais foco dos princípios coletivistas, né? Sobretudo o socialismo. O socialismo, ele costuma ser dividido em dois tipos, né? O socialismo utópico e o socialismo científico. O socialismo utópico, né, ele diz respeito, basicamente, às iniciativas, que podemos dizer dessa maneira, né, que ocorreram antes do desenvolvimento da teoria socialista de Karl Marx, né? Então, de certa forma, o socialismo utópico, ele diz respeito a todas as teorias coletivistas que vieram antes de Karl Marx, tanto que esse termo mesmo foi cunhado por Karl Marx e Friedrich Engels, né, justamente para diferenciar as iniciativas anteriores do socialismo, né, do coletivismo, e depois, né, as iniciativas que já vão ser formuladas com base em um método científico e um método filosófico mais rigoroso. E nós iremos ver a diferença entre ambas, né? Então, em certa medida, o socialismo utópico, ele acaba, né, se referindo muitas vezes na elaboração, né, de princípios cooperativistas, de princípios de comunhão social, mas que muitas vezes acabam sendo colocadas em práticas em pequenos contextos, em pequenos núcleos, ou que não passam da esfera da especulação também, né? Então até não existe um consenso exatamente sobre quando começa o socialismo utópico, né? O socialismo utópico, na verdade, ele acaba abarcando qualquer ideia de coletivismo que foi ou não colocada em prática anterior a Marx. Então, nesse sentido, até quem considere que a República de Platão seria uma espécie de socialismo utópico em certo aspecto, né? No sentido de você ter uma divisão social não pautada na renda, na economia, né? Mas a partir do trabalho mesmo, a partir dos critérios de trabalho. Até Thomas Morrow ou Tommaso Campanella, né, o primeiro com Utopia e o segundo com Cidade do Sol, que tratam, no caso, de sociedades fictícias, né, sociedades no qual não existia a propriedade privada, né, e no caso havia um Estado compartilhado, né, como no caso da Utopia de Thomas Morrow, né. No entanto, né, como esses pontos nós já tratamos anteriormente, nós não iremos focar neles, nós iremos nos focar mais nas iniciativas do socialismo utópico no século XIX. Como o nome sugere, né, utópico vem de utopia, né, lugar que não existe, do grego, e que, na verdade, diz respeito muitas vezes a um ideal, né, no caso, a um lugar idealizado, a uma ideia, né, de uma sociedade idealizada, mas que não tem necessariamente um embasamento histórico ou um embasamento científico. Então, né, o que nós vamos ter no socialismo utópico no decorrer do século XIX, né? Nós vamos ter justamente, né, algumas iniciativas muito particulares e muito peculiares. Alguns vão fundar cooperativas e vão conseguir colocar a teoria em prática, outros vão especular sobre como seria uma sociedade ideal. No entanto, a grande crítica que Marx irá fazer aos socialistas utópicos será justamente, né, o fato de que, primeiramente, né, eles vão apresentar a fórmula pronta, que nem pegar o próprio exemplo da utopia de Thomas More, né? A utopia de Thomas More já apresenta uma sociedade em que não existe a propriedade privada, né? Em que não existe classes sociais, apesar de existir a escravidão, entre outros exemplos. No entanto, Thomas More, ele acaba não explicando como esse processo ocorreu. Ele já dá a fórmula pronta sem necessariamente se debruçar sobre como foi esse processo de formação da utopia, né? Qual foi o método, né? Quais foram as etapas necessárias para se consolidar a utopia. Outra crítica também que acaba sendo realizada, né, é o fato de muitas vezes o socialismo utópico ele acabar atacando as instituições erradas, né? Como assim atacar as instituições erradas? Como nós veremos, Marx vai considerar a economia a base da sociedade. E no caso ele vai enxergar o socialismo utópico mais como uma espécie de paliativo, vamos dizer dessa maneira. Então, algumas medidas, né, que vão de certa forma colocar em prática sociedades mais igualitárias, sociedades coletivistas, mas que no fundo, né, serão totalmente vãs porque elas não irão atacar o ponto central, que seria a economia, não vai provocar uma grande
transformação na estrutura social, né? Então, no caso, a crítica que o Marx faz aos socialistas utópicos é nesse sentido, né? Primeiramente por eles não apresentarem o processo de formação dessas sociedades coletivistas e, ao mesmo tempo, também, né, pelo fato desses pensadores não terem como foco o problema central da sociedade, que seriam as grandes desigualdades econômicas, né? E sim apenas criar pequenos paliativos muito localizados que não resolvem o problema, pois não promovem uma grande alteração na estrutura social. Então, entre os principais socialistas utópicos que nós vamos ter, nós temos o Robert Owen, do Reino Unido, no caso. Robert Owen, ele vai ser um teórico, no caso, que vai escrever um livro, né, chamado Uma Nova Visão sobre a Sociedade, ou Ensaio sobre a Formação do Caráter Humano e a Aplicação do Princípio para a Prática, de 1813, em que ele vai falar, né, que o ser humano é fruto das condições em que se estabelece, né? Então, até nesse sentido, né, ele afirma que o caráter do ser humano ele é moldado pelo contexto social e pelas condições políticas, econômicas ou culturais na qual ele se estabelece. Robert Owen, ele foi um industrial, né, no caso um burguês industrial, filantrópico em certo sentido, que vai tentar inovar o próprio modo de produção fabril, e ele vai colocar em prática a teoria dele ao instituir cooperativas, né? Então ele vai acabar formando várias cooperativas, né? Então, como que vai funcionar isso daí, né? Primeiramente, ele vai nas suas próprias fábricas adotar algumas medidas sociais para os operários, né, que eram reivindicações de movimentos trabalhistas em geral. Então ele vai promover um aumento dos salários, uma redução da jornada de trabalho, o acesso à educação e melhores condições de vida, muita coisa que o movimento operário reivindicava, ele coloca em prática nas suas fábricas. Ao perceber que a produtividade dos operários melhorava drasticamente com essas condições, ele acaba então, né, instalando uma comunidade chamada de New Harmony, em Indiana, nos Estados Unidos, né? Ele acaba criando uma espécie de comunidade utópica mesmo, coletivista, né? No qual é praticamente como se fosse uma pequena cidade, com escola, com atendimento médico e com a fábrica e com residência para os operários, que ele custeou sozinho, em certo sentido, para então, né, mostrar como esse modelo de cooperativa, né, esse modelo no qual nós temos uma relação trabalhista mais tênue com relação aos trabalhadores, atendendo às reivindicações e deixando também os trabalhadores controlarem vários aspectos da fábrica, né, para mostrar como que isso era possível, né, como que isso era possível de ser colocado em prática. No entanto, né, tanto as cooperativas que ele abre no Reino Unido, como a de New Harmony, que ele abriu em Indiana, nos Estados Unidos, acabaram não tendo muito sucesso, né? Em grande parte porque muitos outros burgueses, muitos outros industriais, né, da mesma época, começaram a se preocupar com as medidas que Owen estava tomando e começaram a se preocupar que isso acabasse repercutindo em reivindicações mais sólidas do movimento operário, reivindicações trabalhistas mais sólidas. E por conta disso, né, os diversos industriais, assim como comerciantes, começaram a boicotar as indústrias de Robert Owen, né? Então ele acabou sofrendo vários embargos por industriais ingleses e tanto as fábricas que ele abriu na Inglaterra, como também a comunidade de New Harmony, que era inclusive sustentada com os próprios recursos, foram à falência, né? Levando o próprio Robert Owen também à falência. De qualquer forma, né, embora tenha sido uma medida muito localizada, né, e de certa forma também, né, que não, como o próprio Marx critica, né, não provocou nenhuma grande alteração social em certo sentido, além da sua curta duração, né, Robert Owen ele acabou, né, se preocupando em colocar a teoria que ele desenvolveu em prática, né? E com isso ele acabou desenvolvendo a ideia de que a felicidade, a harmonia e a cooperação podem superar as dificuldades geradas pelo capitalismo. Então, né, nesse sentido, ele acreditava, né, que um dos grandes problemas do capitalismo é a hiperexploração do trabalhador, né, assim como também a própria desumanização que o modo capitalista ele acabava instituindo. Ao tentar romper essas barreiras, Robert Owen mostrou que era possível ter uma espécie de produção industrial mais humanizada, mais humana. No entanto, por conta dos embargos e das sanções que ele sofreu por parte de outros empresários, seu projeto ele acabou tendo uma curta duração. Outro pensador que vai também trabalhar mais ou menos nessa linha será o Henri de Saint-Simon. O Henri de Saint-Simon ele vai desenvolver um ensaio, né, um livro que se chama A Indústria, publicado em 1817, em que ele fala, né, que existe
existe uma sociedade dividida entre produtores e ociosos. E ele afirma que os industriais deveriam criar consciência de responsabilidade para com os problemas sociais gerados pela industrialização. E se eles assumissem essa responsabilidade, haveria um equilíbrio nos interesses sociais. No caso Saint-Simon, ele acabou beirando mais a parte da utopia mesmo, sem colocar de certa forma em prática os seus ideais, né? E por conta disso, né, ele também acabou, de certa forma, não rompendo necessariamente com a estrutura capitalista. No caso, ele acreditava, né, que as grandes transformações elas deveriam ocorrer por cima, né? Então, no caso, os industriais deveriam se responsabilizar tanto pelos problemas sociais como também pelos problemas ambientais que eles causavam, né? Então, se os industriais assumissem a consciência da sua responsabilidade, da responsabilidade deles como patrões e como proprietários de indústria, o mundo seria um lugar muito melhor, né? E no caso haveria um equilíbrio maior de interesses sociais. Nesse sentido, não há uma crítica nem necessariamente ao sistema capitalista e nem também ao modo de produção industrial, mas a crítica é mais de cunho moral mesmo, né? No sentido dos industriais apenas quererem lucrar e empreender e não se preocuparem com os problemas que as fábricas começaram a gerar. Teremos também o Charles Fourier, né, francês, que vai ser um dos defensores do cooperativismo, né, ou seja, uma ideia, né, de uma empresa, de uma fábrica que é cooperativa, no qual nós temos, né, os próprios operários, os próprios trabalhadores tomando conta da fábrica, né, seria mais ou menos como o princípio da autogestão, né, administrando e tomando conta da administração da fábrica. No caso, ele valorizou a criatividade como meio de desenvolvimento contra o trabalho mecânico da industrialização, né? Charles Fourier, ele é bastante lembrado, né? Assim como Owen, ele também tentou colocar sua teoria em prática, né? Ele tentou criar os chamados falansterios, né? Que eram basicamente, né, como se fossem vilas operárias, né? Para que os operários eles pudessem desenvolver aptidões e talentos individuais, né? Então, nesse aspecto, né, ele acreditava que o grande problema do operário é que ele não tinha um ambiente propício para a criatividade. E por conta disso, né, ele acabava sendo um trabalho mecânico e alienado. Então, né, o operário ele deveria, de certa forma, ter a sua criatividade expandida, né? E com isso ele cria, né, tenta criar o projeto dos falansterios, que acabou não vingando, né, acabou não dando grandes resultados, né, e no qual seria a criação de comunidades, no qual teríamos vilas operárias, né, em que os operários teriam acesso à educação e teriam oportunidades para desenvolver suas aptidões e criatividades, e a cooperação era incentivada. Até afirma-se, né, que no caso as roupas que os operários iriam usar nos falansterios, elas teriam botões que seriam inalcançáveis de se fechar, né, necessitando que sempre uma outra pessoa fechasse os botões da roupa para ele, né? Nesse aspecto, então, né, incentivando a cooperação, mesmo que nos mínimos detalhes. Também foi contrário com relação à desigualdade trabalhista entre homens e mulheres, né? Inclusive, os falansterios eles deveriam incluir mulheres também para treinar as suas aptidões. No entanto, foi um projeto que acabou não tendo resultado, né? Acabou não vingando em vários aspectos, mas também foi uma outra tentativa de colocar em prática a teoria desenvolvida. Nós vamos ter também o Pierre Leroux, né, que vai desenvolver a doutrina da humanidade em 1840, que vai ser bastante influenciado por várias correntes filosóficas antigas, como o pitagorismo, o budismo e também os princípios de Saint-Simon, né, que nós acabamos de ver, e que considerava que o ser humano é composto por três grandezas: a sensação, o sentimento e o intelecto. E a harmonia social só poderia existir com a harmonia desses três elementos, né? Então, tanto a ideia, né, de equilíbrio, né, de uma medida justa do pitagorismo, né, como também a questão, né, da valorização espiritual, né, presente no budismo em certo sentido, né? Então, nesse sentido, nós temos, né, essa ideia de que o operário ele deveria, né, ter a oportunidade de desenvolver essas três áreas: a sensibilidade ou a sensação, né, o seu sentimento e o seu intelecto, para inclusive gerar uma sociedade melhor, né? Em 7 discursos sobre a atual situação da sociedade e do
espírito humano, de 1841, ele afirma que o papel da sociedade é permitir que seus membros, conforme suas necessidades, aptidões e trabalhos, aproveitem o produto do trabalho coletivo. Então ele também acaba defendendo, de certa forma, né, o próprio princípio da autogestão, ao considerar, né, que, no caso, o que os trabalhadores produzem pertencem a eles, né? Então, nesse sentido, né, uma sociedade ela acaba sendo desigual em grande parte porque o que o trabalhador produz, o trabalho que ele realiza, ele não é aproveitado por ele. Então, os trabalhadores operários, em certo sentido, eles produzem muitas vezes produtos, fabricam produtos que eles nunca vão ter acesso durante a vida, né? Então, nesse sentido, ele acreditava, né, que o trabalho coletivo, essencialmente, ele deveria ser aproveitado pelos próprios trabalhadores. Por conta de suas ideias, ele foi considerado radical, ainda mais na época em que ele viveu, né, que foi um grande período das revoluções na França, a Revolução de 1848 e depois o golpe de Luiz Bonaparte, né? E então, em 1851, ele acaba sendo expulso da França, no entanto, ele retorna em 1869, né? Ele fica praticamente todo o período do Segundo Império Francês exilado, né, por conta da oposição que Napoleão III exercia com relação a ele. E nós vamos ter também o Louis Blanc, que também foi um revolucionário, que escreveu Organização do Trabalho em 1839, que falava que o capitalismo competitivo afetava a personalidade humana, gerando conflitos. Então, nesse sentido, o capitalismo ele acabaria se afastando dos valores morais, pois o capitalismo ele incentivaria a concorrência, ele incentivaria nesse sentido, né, que os próprios trabalhadores eles perdessem a solidariedade e tentassem se sobressair. E isso acabaria afetando a própria personalidade humana, pois o ser humano ele acabaria sendo mesquinho, né, ele acabaria, de certa forma, né, não se importando com os outros apenas para poder acumular riquezas, para poder acumular mercadorias. Ele acabou tendo uma atuação bastante relevante na Revolução Francesa de 1848, né, e nesse sentido ele acabou idealizando oficinas que gerariam emprego para todos os cidadãos e que seriam financiadas pelo Estado, o que foi colocado em prática durante a Segunda República Francesa, entre 1848 e 1851, né, as oficinas tanto para acabar com o desemprego como para expandir a criatividade dos operários, e também elaborou um princípio de autogestão com oficinas controladas pelos operários, que acabou não vingando durante a Segunda República Francesa, sobretudo por parte de pressão também de setores liberais. No caso, ele acabou, né, sendo perseguido também pelo governo de Napoleão III, se exilou na Inglaterra e retornou para a França apenas depois da deposição de Napoleão III em 1870. Então, né, nós temos aqui, então, alguns exemplos de socialistas utópicos, né? Socialistas utópicos, então, que pensaram, de certa forma, em melhorias nas condições trabalhistas, melhorias nas condições sociais e até alguns colocaram em prática alguns princípios coletivistas, mas que não promoveram grandes alterações na estrutura social, né? E sim algumas alterações bastante localizadas de curta duração ou mesmo que não partiram da especulação. Agora nós entramos, né, no chamado socialismo científico. O socialismo científico, no caso, é também conhecido como marxismo, né? E em grande parte porque o fundador desse movimento foi o filósofo e economista alemão Karl Marx, né? O Karl Heinrich Marx, né? Então, o socialismo científico se refere às ideias socialistas desenvolvidas por Marx e seus intérpretes, né? Até costuma-se falar, né, que socialismo utópico é antes de Marx e socialismo científico é Marx em diante. No caso, né, Marx ele vai acabar desenvolvendo uma crítica da economia política, vai haver uma forte ênfase na economia, né, sobretudo a questão dos meios da produção, na sua teoria geral, né, e o socialismo científico também vai ter uma base dialética, ao defender o progresso histórico, no que culminará com o chamado comunismo, né. Então, o socialismo, de certa forma, ele acaba, né, sendo uma teoria que tem como fim o comunismo, que seria o princípio do fim da história, né, o próprio fim da história de Hegel, né, o fim da história a partir de um processo dialético, a partir de várias teses e antíteses que formam sínteses e por aí vai. No caso, né, diferentemente de Hegel, embora Marx tenha uma forte inspiração em Hegel, diferentemente de Hegel, Marx ele considerava que a transformação se daria a partir dos aspectos econômicos, sobretudo, e o comunismo seria a última etapa. Mas aí qual que seria a diferença
diferença entre socialismo e comunismo em certo sentido. Na verdade, né, se nós formos pegar pela própria teoria marxista, o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. Basicamente é assim que opera, né? Nós vivenciaríamos uma sociedade burguesa, uma sociedade industrial, no qual nós temos uma opressão, né? No caso, uma certa opressão por parte dos burgueses com relação aos operários, e então os operários eles deveriam realizar uma revolução guiada pelo Partido Comunista, né? Isso é um elemento importante, como nós veremos. Após fazer a revolução e tomar o poder, nós teríamos o fim da fase capitalista e a instalação da chamada fase socialista. A fase socialista seria uma fase de transição entre o capitalismo e o comunismo. Na fase socialista, os operários, ou mesmo burocratas que representariam os operários, tomariam conta do Estado e usariam os próprios mecanismos do Estado, as próprias instituições do Estado, com a finalidade de promover reformas sociais e um nivelamento social também, nacionalizar e estatizar empresas, coletivizar terras, coletivizar fábricas, igualdade salarial, a suspensão gradual da propriedade privada, entre outros aspectos. Depois que todas as reformas sociais necessárias fossem realizadas, então o Estado seria dissolvido. E com isso nós entraríamos na fase comunista. A fase comunista, no caso, não existiria mais propriedade privada, não existiria mais classes sociais, não existiria mais luta de classes, né? Tudo pertenceria a uma grande autogestão em certo sentido, ou seja, as terras seriam dos trabalhadores, as fábricas seriam dos trabalhadores, né? E o próprio Estado seria dissolvido também, né? A fase comunista, no caso, seria o fim da história para Marx, né? Ou seja, o último grande processo de transformação da humanidade, que é um ponto que nós iremos tratar, né? Então, com isso nós temos também, né, a questão da ênfase no trabalho como modo de relação entre ser humano e ambiente e formador da consciência, que é outro aspecto que é, inclusive, né, do Hegel, né, a ideia do trabalho como um meio para a formação da própria consciência, né, da consciência para si, né, da consciência do qual o indivíduo ele acaba, de certa forma, percebendo que ele tem uma função social no mundo e que pode transformar o mundo a partir do seu trabalho. Então, pegando os principais princípios filosóficos de Karl Marx, né, que nós temos, nascido em Trier, na Prússia, em 1818, né, ele acabou inicialmente tendo uma fase bastante polímata, ele acabou versando sobre vários assuntos durante a sua juventude, estudou direito em Bonn, nos Estados Alemães, e doutorou-se também em Berlim. Ele acabou inicialmente se vinculando aos hegelianos de esquerda, né, depois ele acabou indo para a França e teve contato com o socialismo utópico. Por questões políticas, junto com seu amigo, né, e também companheiro de trabalho Friedrich Engels, eles se mudaram para Bruxelas em 1847 e fundaram o Partido Comunista. Escreveu bastante sobre filosofia política e econômica. Até interessante pensar a própria carreira filosófica do Marx, né, porque inicialmente a carreira do jovem Marx não tinha muito a ver com o que ele vai se tornar depois. Inclusive o próprio doutorado dele foi, na verdade, uma relação entre a filosofia natural de Demócrito e Epicuro, né? Então, bastante diferente do que ele iria tratar posteriormente, né? Depois, justamente quando ele passa a ter o contato com o socialismo utópico e com os hegelianos de esquerda, ele já começa a mudar bastante o seu foco, né? Inicialmente ele vai se vincular aos hegelianos de esquerda, né? Em que ele vai ter justamente aquela noção de crítica ao Estado, crítica à religião, né? Crítica às instituições conservadoras a partir do princípio dialético de Hegel. No entanto, posteriormente ele mesmo acaba discordando e rompendo com os hegelianos de esquerda. E nós veremos quais foram os motivos principais para isso. Outra característica importante também é que Marx ele acabou vinculando a teoria e a prática também, que foi algo que com certeza foi uma grande influência dos socialistas utópicos com quem ele teve contato, né? A partir desses projetos que os socialistas utópicos desenvolveram, né, de tentar elaborar uma prática a partir da teoria, tanto que ele foi também um militante político e um revolucionário, sendo fundador do Partido Comunista e da Internacional Socialista também, uma grande organização que reunia lideranças sindicais, operários, intelectuais, né, líderes partidários de vários países do mundo, a primeira internacional em certo sentido, que defendiam os ideais socialistas, os ideais
coletivistas. Então, o Marx ele vai escrever muitos textos ao longo da sua vida, né? Inclusive, alguns vão ficar inacabados, né? Ele não vai concluir todos, alguns o Engels irá concluir posteriormente, mas o Marx ele tem uma literatura, né? Uma bibliografia bastante ampla, né? E no caso, né, pensando nos principais textos, né, seria praticamente impraticável tratar com profundidade todos os textos que o Marx escreveu, inclusive pequenos artigos que ele publicou até em jornais, em certo sentido, seria muito impraticável tratar sobre tudo isso. Então nós iremos ter um foco nas obras principais que ele escreveu e que mais acabaram contribuindo para a formação da filosofia marxista, né? Então, nós podemos começar com os chamados Manuscritos Econômicos Filosóficos, de 1844. Os manuscritos econômicos e filosóficos, eles são bastante marcantes porque, basicamente, eles são a primeira aparição, vamos dizer assim, das ideias da crítica econômica, né, que o Marx ele realiza, né, e que vai servir de base para muitas das obras que ele irá realizar posteriormente. No caso, ele desenvolve a chamada teoria do materialismo histórico dialético. E o que é o materialismo histórico dialético? Basicamente é outro nome para o marxismo, né? Então, nesse sentido, o materialismo histórico dialético nós podemos perceber pelo próprio nome, né, dele, o que ele envolve. Materialista quer dizer que ele pensa nas questões materiais. Marx ele acreditava que as principais questões sociais elas diziam respeito à economia, né? Então, com base material, ao contrário do idealismo hegeliano, né? Enquanto Hegel ele acreditava que a transformação ela ocorria a partir de abstrações, né? A partir da liberdade, a partir das ideias, né? Marx já acreditava que as transformações ocorriam na esfera material. Tanto que ele até afirmava, né, que o grande problema de Hegel, né, é que o homem que Hegel desenvolve ele tem o pé no chão e a cabeça nas nuvens, né? No caso, Marx acreditava que deveria inverter o homem de Hegel e colocar a cabeça do homem de Hegel no chão, né? Justamente para que o homem de Hegel, né, a filosofia hegeliana, ela se focasse mais nas questões materiais do que de fato nas questões ideológicas, nas questões ideais, podemos dizer assim. Então, é histórico, né, e dialético no sentido, né, isso é bastante influência do Hegel, em que ele percebe a história como um processo dialético, no qual nós temos teses e antíteses que formam sínteses e por aí vai, que nós já tratamos quando nós falamos sobre hegelianismo. Então, Marx, ele, em Manuscritos Econômicos e Filosóficos, ele acaba demonstrando uma preocupação com as questões materiais, principalmente economia como um determinante nas transformações sociais. Então, isso é um ponto importante, né, e que vai acabar se repetindo várias vezes nas outras obras de Marx, né, a ideia da economia como a base da sociedade. Um elemento crucial que nós temos para entender a teoria de Marx é a ideia de base e superestrutura, né? E o que seria base e superestrutura? Base e superestrutura seria assim, né? Para Marx, a economia, no caso a economia de uma forma geral, né? Não apenas a economia no sentido de acúmulo de dinheiro, acúmulo de capital, mas as relações econômicas, as classes sociais, os meios de produção, né? As relações de troca, a mercadoria, tudo que diz respeito aos sistemas econômicos é o que formaria a base da sociedade. E essa base social iria influenciar os outros aspectos da sociedade. Então, né, os aspectos econômicos, o sistema político-econômico, as relações de produção iriam ter uma influência sobre o que ele chamava de superestrutura. E o que seria a superestrutura? Basicamente, tudo aquilo que não está diretamente vinculado à economia. Política, religião, mídia, educação, costumes, cultura, né? Tudo isso não está diretamente vinculado à economia, mas segundo Marx é moldado pela economia. A superestrutura, por sua vez, ela acaba tendo uma importância, pois ela legitima a base econômica. Então, no caso, a economia ela molda todos os outros aspectos sociais e esses outros aspectos sociais eles produzem ideologia. Ideologia essa que vai servir para legitimizar e até naturalizar o próprio sistema econômico. Então, para pensar em Marx, nós devemos ter em vista os próprios aspectos econômicos, pois os aspectos econômicos teriam uma influência em todos os outros aspectos sociais. Então,
né, ele também acaba pensando na questão do trabalho, né? O trabalho consiste na relação ser humano e natureza, e a história é vista por ele como uma marcha progressista na qual os meios de produção são alterados, alterando a natureza e o trabalhador. Bem, como a economia seria a base da sociedade, a economia ela interferiria nos outros aspectos sociais, a transformação do sistema econômico implicaria também na transformação de todos os outros aspectos sociais. Então, nesse sentido que Marx ele se aproxima, mas também se distancia de Hegel, né? Ele se aproxima no sentido de pensar a história como um processo dialético, no qual nós temos afirmações e oposições que vão muitas vezes se interferindo, levando a grandes mudanças. Por outro lado, né, diferentemente de Hegel, que pensava numa transformação mais idealista do ser humano, Marx já pensa na questão da transformação material, ou seja, a transformação econômica influencia a transformação da superestrutura. Então, seria impossível fazer uma transformação social sem transformar os aspectos econômicos. Em A Sagrada Família, de 1845, ele acaba tendo um rompimento com os hegelianos, né, ao criticar a especulação da filosofia deles. No caso, ele considera que a filosofia deve resultar na ação prática e não apenas uma ideologia pela ideologia. Nesse sentido, nós já percebemos, né, um certo contato do Marx com os socialistas utópicos, né, porque em certo sentido os hegelianos, embora eles criticassem, os hegelianos de esquerda sobretudo, né, como Feuerbach, né, Max Stirner, entre tantos outros, embora eles criticassem o sistema, né, eles criticassem a religião, o Estado, entre outras coisas, eles apenas especulavam, né, eles não acabaram criando uma militância ou então realizando ações práticas. Para Marx, né, nenhuma teoria tem sentido se ela não tiver ação prática. E a vida dele mesmo acabou demonstrando bastante isso, né? Ele acabou participando de vários grêmios, associações operárias, fundou o Partido Comunista, a Primeira Internacional, entre tantos outros pontos, né? Então, para ele, né, apenas uma filosofia por uma filosofia não faria sentido nenhum. Seria necessário uma filosofia transformativa que seria essencial para colocar a transformação em prática, né? Apenas especular não iria resolver o problema. Em ideologia alemã, né, nós temos o rompimento definitivo com os hegelianos de esquerda, principalmente com a crítica a Feuerbach, Bruno Bauer e Max Stirner. Né? No caso, ele considerou que esses três filósofos, eles, embora se considerassem progressistas de uma forma geral, eles não criticavam a estrutura social e econômica em si. Ainda mais porque, principalmente, o foco de crítica deles foi a religião. Né? Então, o grande foco, vamos dizer dessa forma, dos hegelianos de esquerda foi justamente a crítica à religião, a religião como uma forma de manipulação e de dominação. Marx ele afirma que não é exatamente desse jeito, algo que ele acaba também retratando, né, nas teses contra Feuerbach, né, que é um outro texto, né, um texto mais curto que ele desenvolve também, né, em que ele afirma que, na verdade, né, a religião ela não é o meio principal de dominação, mas ela é uma ferramenta de dominação. Ou seja, a religião em si, ela não é apenas um meio de dominação e alienação. Na verdade, a religião está submetida ao sistema econômico. O sistema econômico modela a religião e, com isso, a religião é um dos elementos responsáveis pela criação de ideologia, né, que seria usada para legitimar o sistema econômico, mas não a religião sozinha seria por si só um sistema de manipulação e de dominação. Tanto que ele chamava, né, a religião é o ópio do povo. O que significa a religião é o ópio do povo? Ópio era uma droga muito comum nessa época, né? Inclusive já tinha começado a ser proibida em vários lugares, né? Que causava alucinações, né? Que era alucinógeno. Então, nesse sentido, a religião ela era uma forma de disfarçar a realidade, ou seja, não era ela mesma uma forma de dominação, mas uma forma de disfarce, né? Ela era uma forma do que o próprio Marx chamava de ideologia, né? Ideologia para Marx tem um sentido negativo, embora considera-se, né, que ele foi o fundador da ideologia comunista, né? O próprio termo ideologia para Marx, ele tem um sentido bastante negativo, pois ideologia para Marx é o que ele chama de falsa consciência ou visão distorcida, deturpada da realidade, um mascaramento da realidade, né? Que seria o sentido crítico, podemos dizer dessa forma, né? No caso, né, Marx ele afirma que a filosofia crítica ela tem a função de desmascarar a ideologia que sustenta as desigualdades e analisar a verdadeira realidade, né,
a partir dos meios de produção, né? Eliminando todo o aparato ideológico que acaba legitimando a desigualdade social a partir dos meios de produção, né? Então, nesse sentido, para ele não adiantaria atacar apenas a religião, pois a religião ela é apenas uma manifestação da própria desigualdade social e econômica. Atacar a religião sem atacar o próprio sistema econômico não iria surtir efeito nenhum, que é um ponto que também ele critica com relação aos socialistas utópicos, né? No sentido de afirmar que basicamente as medidas que os socialistas utópicos tomaram, elas acabaram não influenciando em nada, né? Elas acabaram não fazendo diferença nenhuma, pois elas não afetaram diretamente a estrutura econômica e social, elas apenas criaram um breve paliativo que acabou não tendo nenhum resultado muito mais próspero ou muito mais longo do que isso necessariamente, né? Então, né, em ideologia alemã, né, ele acaba criticando, né, o fato dos hegelianos de esquerda eles não se preocuparem em criticar a própria estrutura social e econômica e o demasiado foco que eles tinham na questão da religião, né? Então, né, nesse sentido, nós temos, né, a própria definição da noção de ideologia de Marx. Em A Miséria da Filosofia, isso daí já demonstra um rompimento dentro do socialismo que nós iremos tratar só na próxima aula, né? Que vai ser, no caso, o surgimento do anarquismo, né? O anarquismo principalmente com o Pierre Proudhon, né? No caso, em A Miséria da Filosofia, Marx ele vai atacar o socialismo utópico, porque ele vai considerar utópico, né? Mas na verdade vai ser uma das bases do anarquismo do Proudhon, né, dos anarquistas de uma forma geral, né? Na verdade vai ser uma resposta, né, ao próprio texto do Proudhon, né, a filosofia da miséria. Então a miséria da filosofia vai ser uma crítica do Marx aos ideais anarquistas que começam a criticar o marxismo, mas que Marx vai colocar como algo utópico. Em um manifesto do Partido Comunista de 1848, né, Marx ele já acaba desenvolvendo o princípio do Partido Comunista que ele elaborou um ano antes. O manifesto do Partido Comunista não é uma grande obra, um grande livro, né? Ele é um texto panfletário que convoca, no caso, os operários a se rebelar, né? O manifesto do Partido Comunista, basicamente, ele conclama os operários do mundo inteiro a superar as suas diferenças nacionais e então se sublevar contra o regime de opressão capitalista, né? Tanto que ele afirma, né, no manifesto do Partido Comunista, né, proletários de todos os países univos, né? Que até tem a ver com a própria ideia da internacional socialista, ou seja, a causa operária ela não tem pátria, ela pertence a todos os operários e todos os operários, independentemente de sua nacionalidade, eles devem se unir para buscar a sua consciência e então se libertar do jugo capitalista. Em o manifesto do Partido Comunista também, né, o Marx ele também acaba desenvolvendo um pouco da sua filosofia da história, embora bem posteriormente no Capital ele acaba desenvolvendo com mais intensidade, mas ele já deixa algumas pistas, vamos dizer dessa forma, né, ao afirmar, né, que a história da humanidade é a história da luta de classes, né. Nesse sentido, né, a ideia de que basicamente toda a história da humanidade foi caracterizada como um conflito entre os opressores e oprimidos, os exploradores e os explorados, né. Então, antigamente, né, nós tínhamos senhores escravos, patrícios e plebeus, depois senhores feudais e camponeses, né, os mestres de corporação de ofício e, no caso, os jornaleiros. Depois nós vamos ter também burgueses, né, que vão acabar surgindo nesse sistema, e depois, então, os operários, né, e que basicamente, né, o momento em que nós estaríamos vivendo, né, o momento em que Marx estaria vivendo, né, seria o momento em que o explorador seria a burguesia industrial e os explorados seriam o operário ou o proletariado, né? E que, no caso, para que a história se cumpra, né, seria necessário que o proletariado se rebelasse e então tomasse os meios de produção, acabando com a burguesia e acabando com as classes sociais. Seria a última etapa para o comunismo, né? Seria a última etapa da marcha para a história, né? Nesse texto também ele sistematiza a ideologia comunista propriamente dita, né? E defende, no caso, uma revolução chefiada pelo Partido Comunista, que deveria então derrubar o poder, né, o poder estatal, a burguesia, e então instituir a chamada ditadura do proletariado, que seria o Estado socialista, que é quando nós temos um grupo de burocratas que representam os operários que tomam conta do Estado para fazer as reformas sociais necessárias. Uma vez realizadas todas as reformas sociais necessárias, o Estado é dissolvido, né, assim como a propriedade e as classes sociais, então nós vivenciamos
vivenciamos a sociedade comunista, que seria o ápice da humanidade, né? Então, nesse texto nós já temos, né, um exemplo da filosofia da história de Karl Marx, que ele vai aprofundar muito mais em O Capital, principalmente, né? No caso, por conta do texto do Manifesto do Partido Comunista, ele acabou sofrendo perseguições políticas, exilando-se em Londres, né? Então, daí ele passa o resto da sua vida em Londres e lá ele funda a primeira Internacional Socialista. Outro texto bastante marcante, bastante característico de Marx é o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? Em que ele fala, né, da questão da França, né? Inclusive ele estava já no Reino Unido, né? E ele acompanhava pelos jornais diariamente os eventos que ocorriam na França entre a Revolução de 1848 e o golpe de Luiz Bonaparte, né? Em 1851. Ele faz até de uma forma bastante didática, né? Uma descrição dos principais partidos, forças políticas e dos ideais que existiam na França nesse período, né? E acaba, né, afirmando que uma figura, né, de certa forma grotesca como Luiz Bonaparte, autoritária e de valor intelectual baixo, né, ele conseguiu tomar o poder, né, enquanto os outros grupos sociais estavam em conflito para decidir qual seria o destino da República Francesa, né? Então, justamente no momento em que os liberais e a esquerda, né, os socialistas, não conseguiam chegar a um consenso de como estruturar, né, como conseguir fazer um governo na França republicana, isso acabou dando margem para que as classes conservadoras e o Luiz Bonaparte conseguisse tomar o poder e aplicar um golpe posteriormente sem grandes dificuldades. No entanto, né, o texto mais renomado do Marx que nós vamos ter, onde a maior parte dos conceitos dele estão presentes, né, a maior parte da filosofia dele acaba estando presente, é O Capital, de 1867, né? O Capital, ele na verdade foi um conjunto de livros que o Marx escreveu, ele não chegou a concluir todos, né? Inclusive alguns, o Friedrich Engels, ele acabou concluindo alguns deles, porque Marx morreu antes de terminá-los, né? E no caso, né, o que acaba sendo defendido em O Capital? No caso, né, a maior parte dos conceitos marxistas são desenvolvidos nessa coletânea de textos. Ele faz um estudo histórico sobre a origem do capital e a forma como o capitalismo se desenvolveu. Então, o que ele já acaba falando um pouco em O Manifesto do Partido Comunista, ele já desenvolve com uma intensidade muito maior em O Capital, né? Aí ele acaba falando, né, bastante da questão da acumulação primitiva do capital, de que o mercantilismo que antecedeu o capitalismo, ele acabou sendo responsável em acumular capital para o investimento em modernização, gerando então o capitalismo. É um texto bastante longo, né? Uma coletânea de livros de certa forma, inclusive alguns inacabados, que tratam sobre os mais variados assuntos, né? Também não seria possível tratar com precisão a grande densidade, né, que diz respeito ao livro O Capital, né, aos livros O Capital, mas para esboçar alguns dos conceitos principais de Karl Marx, né, que nós iríamos ver recorrentemente a partir de então, nós podemos elencar, né, a questão da base da sociedade, que é a economia, né, que nós tratamos já, né, economia como base da sociedade e os outros aspectos como a superestrutura que produzem ideologia, né, ou seja, um disfarce, um mascaramento da realidade para legitimar o sistema econômico. Então, em certo sentido, não seria possível de uma transformação social sem uma transformação econômica, né? O sistema econômico é que marcaria, de certa forma, a grande mudança social e a própria marcha para a história. A teoria do valor, que é algo bastante importante na economia de Marx, né? No qual, no caso, ele critica Adam Smith e Ricardo, né? Embora ele tenha se inspirado muito nos princípios de Ricardo, ele complementa a teoria de Ricardo, né? Porque, segundo Marx, o valor ele seria pautado na matéria e na natureza do produto, e não apenas do trabalho envolvido. Além disso, né, ele afirma, né, que, de certa forma, né, um elemento que Ricardo esqueceu de considerar é que a força de trabalho também é uma mercadoria, né? Na verdade, é a única coisa que o operário ele é capaz de vender, né? Então, uma coisa que Ricardo ele considerou, né, que o valor de uma mercadoria seria todo o trabalho contido nela, mas ele não considerou a própria ideia da força de trabalho como uma mercadoria, né, que é o único bem que um operário ele teria capacidade de vender.
poder, né? Então ele vende sua força de trabalho em troca de um salário, que é o único recurso que ele possui, né? E é a partir daí que se origina a exploração, que já é um ponto que o Ricardo não se debruçou bastante, né? Outro ponto também que nós temos no que diz respeito a Marx, daí acaba também diferenciando a ideia de valor de uso e valor de troca, né? No caso, o valor de uso, ele só se realiza com a utilização ou consumo e acaba, né, gerando a riqueza, né? Então, nesse sentido, para Marx, né, existe uma diferença fundamental entre o valor de uso, né, que é o valor pautado na matéria e na natureza do produto, né, e o trabalho útil, né, que produz o valor de uso e que é a condição da existência do ser humano. E o valor de troca, que é a proporção na qual as mercadorias se trocam, né, que é um trabalho abstrato e referente ao valor das mercadorias de uma forma geral, né? Então, nesse sentido, né, para Marx, nós temos, né, o valor de uso, que se realiza com a utilização ou consumo e gera riqueza, e o valor de troca, que no caso, né, nós temos as relações que trocam valores e uso de espécies diferentes, né, que muda constantemente. Então, nesse sentido, né, os valores de uso acabam sendo as mercadorias de qualidade diferente, né, e os valores de troca, eles são a quantidade diferente. Então, o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo da mercadoria, né? Então, com isso, nós acabamos tendo, né, a ideia de que os trabalhadores, eles deveriam ser os donos de toda a riqueza existente, né? Mas, no entanto, os patrões ficavam com a maior parte da riqueza gerada por esse trabalho incorporado, roubando a classe trabalhadora em certo sentido, né? Com isso, né, nós temos a noção daí de consciência de classe. E o que seria a consciência de classe? É um termo que ele pega do Hegel também, né? Hegel, ele tratou sobre as etapas para o desenvolvimento da consciência, né? A consciência sensível, o entendimento, a consciência em si, né? A alienação, a consciência para si, e então a consciência absoluta, né? No caso, o Marx, ele afirma, né, que ele acaba adaptando essa teoria do Hegel para a sua própria teoria, né? Segundo ele, né, os proletários, os operários, eles deveriam desenvolver uma consciência de classe, né? Então, o máximo que eles poderiam chegar é a consciência de classe. Então, assim, o proletariado, ele reconheceria a sua situação e se associaria em busca de um objetivo comum, né, que seria a classe para si. No caso, o operário que tem consciência da sua exploração, ele tem uma consciência em si, ele tem consciência de que ele é operário, ele tem consciência de que ele acaba sendo explorado. No entanto, a partir dessa consciência, ele pode organizar movimentos de combate à exploração e de combate ao capitalismo, que então geraria a consciência para si e, portanto, a classe para si, né? E nesse sentido, né, ele também desenvolve a noção de alienação, né, que no caso no trabalho fabril, o trabalhador, ele não se identifica com seu produto, né, já que o trabalhador industrial, ele não cria, ele apenas opera a máquina que produz, então ele não sente que ele está produzindo aquela mercadoria, pois ele apenas é um intermediário na produção da máquina, diferente dos artesãos de antigamente, que acabavam de certa forma, né, deixando sua marca no produto, eles criavam um vínculo com o produto que eles vendiam. Já o trabalhador não teria isso justamente daria a impressão de que não é o trabalhador que produz a mercadoria, né? E justamente legitimaria o fato do patrão, né, do industrial, ele ficar com a riqueza e não os trabalhadores terem a conta da riqueza, né? E também o conceito de mais-valia, né, que tem a ver com isso também, que mais-valia basicamente é o lucro que é obtido a partir da exploração do tempo de trabalho, em que o trabalhador, ele não recebe um salário proporcional à riqueza que ele produziu, né, e que, né, os vários produtos em uma quantidade determinada de hora de trabalho não são pagos. E aí ele acaba dividindo a mais-valia em duas, a absoluta e a relativa. A mais-valia absoluta, no caso, ocorre quando há um aumento do ritmo da produção de trabalho e um aumento da meta de produção do trabalhador sem um aumento salarial. Ou seja, ele produziria, né, mais produtos, né, tanto em uma mesma quantidade de tempo, em um ritmo mais frenético ou com aumento da jornada de trabalho, né, mas sem receber a mais por isso, né? Então isso que seria a mais-valia absoluta, que no caso acaba esgotando o próprio capital humano, né? Já o caso da mais-valia relativa, ela seria mais imperceptível em certo sentido. Na mais-valia relativa, haveria uma melhoria no maquinário, né? A partir justamente do lucro obtido a partir dessa exploração, o patrão iria investir em máquinas melhores e com isso, então, as máquinas iriam produzir mais, né? E o operário que iria acabar
continuar operando as máquinas, iria ter uma produção maior. O burguês ele iria vender mais, gerar mais riqueza, no entanto, o salário do trabalhador permaneceria o mesmo, assim como suas condições de trabalho, né? Então esse seria o princípio da mais-valia para Marx. Além do Marx, né, nós vamos ter vários outros socialistas científicos de uma forma geral, né? No entanto, né, nós podemos dar uma ênfase principalmente no Friedrich Engels, né, que foi o fundador do comunismo junto a Karl Marx, né, que escreveu diversas obras em conjunto com Marx, como a Sagrada Família, Ideologia Alemã e o Manifesto do Partido Comunista, além dos volumes 2 e 3 de O Capital, né, que ele acabou complementando após a morte de Marx. Né? No entanto, o Engels, apesar de ele ter escrito várias obras em coautoria, ele acabou, né, desenvolvendo também algumas que são dele próprio, né, como A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de 1894, em que ele acaba relacionando patriarcalismo, Estado e propriedade privada, ao afirmar que a estrutura familiar patriarcal é proveniente do surgimento da sociedade, né? Que até então nós tínhamos uma sociedade matriarcal, dominada pelas mulheres, as mulheres que na verdade acumulavam o poder, né? Acumulavam o prestígio de uma forma geral. No entanto, com o surgimento da propriedade, né, houve uma transferência do poder feminino para o poder masculino, e que acabou impondo uma série de limitações para a mulher, né? Como, por exemplo, a instituição da poligamia para o homem, mas a monogamia para as mulheres, além das mulheres perderem o seu direito à propriedade, né? Então, inicialmente, as mulheres seriam detentoras do poder e da produção, mas com a propriedade os homens passaram a exercer o poder e controle dos meios de produção, e o Estado acabou surgindo como uma estrutura que preservou esse aspecto, ou seja, né, o Estado ele acabaria sendo o maior responsável pela preservação da propriedade privada e das desigualdades, por isso que ele teria que ser combatido também. No caso Engels, ele se baseou numa história puramente conjectural, né, sem nenhuma evidência histórica a respeito disso, né, mas ele acaba traçando um paralelo, então, entre essas forças, né. E do socialismo utópico ao científico, em que ele acaba, na verdade, meio que um manual didático que o Engels faz para os operários, né, para, inclusive, explicar, né, como que é o pensamento marxista de forma de mais fácil acesso aos trabalhadores, né? Justamente porque o marxismo ele tem uma série de conceitos muito complexos, né? Seria muito difícil para os trabalhadores, que muitas vezes não tinham acesso à instrução, a absorver tudo isso. Então, do socialismo utópico ao científico é um manual que ele acaba desenvolvendo para facilitar o acesso dos trabalhadores à teoria marxista, né? Ele acaba começando pelo socialismo utópico, passando pela dialética, então termina falando do socialismo científico. Um breve manual historicamente contextualizado, vamos dizer assim. E uma das filhas de Karl Marx, a Eleanor Marx, né, ela acabou, né, foi sendo uma das fundadoras da Liga Socialista, atuando em greves em passeatas também, acabou de certa forma sendo uma militante feminista também, né, misturando o marxismo com o feminismo. Até então o feminismo de certa forma era uma bandeira mais dos movimentos liberais, mas no caso os movimentos socialistas eles começam também a buscar uma ideia de revolução não apenas econômica, mas uma revolução também no que diz respeito ao gênero, né, de certa forma, né, na questão do papel da mulher também no meio de produção, entre outros aspectos, algo que não foi nem mesmo tão trabalhado pelo Marx mesmo, e contribuiu, né, traduzindo diversas obras literárias e filosóficas para o inglês. Então, muitas obras do Marx e de outros marxistas, ela traduziu para o inglês, ampliando o acesso. E teve uma morte prematura, né, por suicídio, né, depois de ter se descoberto que foi vítima de adultério. Nós vamos ter vários outros pensadores marxistas, né, que vão acabar se desenvolvendo a partir de então, mas para o momento, né, esses são os principais que nós devemos trabalhar. Então, na próxima aula, nós encerramos essa aula de filosofia política e econômica ao tratar do anarquismo e da social-democracia. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.